Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a evolução humana é o diferente da evolução do animal irracional. Bira. Um salve para você que está em casa, um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio. Muito obrigado sempre pela sua colaboração, pela sua participação. A evolução humana é diferente da evolução do animal irracional. Quando é falado que todos os seres vivos compartilham o mesmo ancestral, isto é implícito, ou seja, não é claro. Deram até um nome para este ancestral comum, chamado LUCA, que é uma sigla em inglês que significa último ancestral comum universal, um tipo de organismo unicelular que, teoricamente, deu origem a todos os seres vivos. Esta alegação imaginativa, sem explicações claras sobre a origem da vida, mostra que o pensamento é limitado e que o intelecto humano não foi capaz de decifrar a verdadeira origem da humanidade. Saber como foi a formação, o desenvolvimento, a evolução da vida terrena, com todas as transformações até o dia de hoje, o pensamento humano se perde e cria fantasias quando diz que humanos estão no final da escala evolutiva e que somos parentes dos primatas, compartilhando a mesma ancestralidade. A ancestralidade comum de todos os vegetais e animais irracionais é que ambos surgiram da infiltração da água na cinza da resina, no caso terra, que com o calor apodreceu, e daí surgiram os micróbios de infinidade de formas, dando origem a toda esta grande diversidade de vida vegetal e animal. A ancestralidade comum do animal racional é a energia racional, do mundo racional, mundo que deu consequência a este em que vivemos e que é muito bem explicado pelo livro Universo em Desencanto. Duas linhas de origem diferentes da evolução, racional e irracional, ambas da mesma categoria e de classes diferentes. Fazer uma afirmativa de forma imperativa sobre uma teoria científica, sobre uma hipótese, é agir com um certo grau de fanatismo. Existem vários tipos de fanatismo. Só como exemplo, existe o fanatismo religioso, o fanatismo racista, o fanatismo político e o fanatismo esportivo. Também existindo o fanatismo por teoria científica. A visão fanática cria uma verdade absoluta, não aceitando analisar outras ideias ou fatos que possam enriquecer o conhecimento. Já dizia o físico quântico Max Born, e matemático, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Ele dizia que não aceitava a ideia de verdade absoluta e disse uma vez: ele considerava que a certeza absoluta, a precisão absoluta e a verdade suprema eram produtos da imaginação e não deveriam ser admitidos na ciência. Para ele, a crença de que existe apenas uma verdade e que a pessoa está em posse dela é a raiz de todos os males do mundo. Continuando. A teoria da evolução das espécies teve influência de duas ciências que já existiam na época que Charles Darwin, o naturalista britânico, lançou o seu livro narrando a evolução das espécies em 1859, época que já existia a morfologia e a fisiologia. Simplificando, a morfologia é a ciência que estuda a aparência externa e interna dos seres, com o apoio da fisiologia, que é o ramo da biologia que se dedica a entender o funcionamento de um organismo. A teoria evolucionista deu mais importância aos aspectos das formas,
não levando em consideração as energias que dão causas a estas formas. E daí vem todas as especulações com a nossa aparência física e genética com outros animais. Mais tarde, a teoria evolucionista foi reforçada com o avanço da genética. E em 1975, foi publicado um artigo científico de um professor da Universidade da Califórnia, dizendo que o DNA do ser humano era 99% idêntico a de um chimpanzé, ou seja, um primata. Estudos mais recentes derrubaram esta tese de 99% do DNA humano idêntico a de um chimpanzé. É dito por uma parte da comunidade científica que é de 70%. Ou seja, não se chegou ainda a um consenso sobre as proporções genéticas exatas do DNA humano com os primatas. A teoria de Darwin narra acertadamente quando fala da evolução e mutação dos seres, se referindo aos processos de transformações, e deixa dúvidas e lacunas quando não coloca sentido para a origem humana, quando diz que temos um mesmo ancestral comum com algumas espécies de macacos, como um chimpanzé, por exemplo. Daí a má interpretação e a crença popular errada de que humanos são originários dos macacos. No esquema simbólico conhecido como árvore da vida, que é uma árvore filogenética, toda a vida na Terra, incluindo todos os seres existentes, surgiram de um organismo unicelular e foram evoluindo, se transformando em todo o reino animal e vegetal, sendo que o ser humano foi colocado entre os últimos na escala evolutiva, foi colocado no topo da árvore. Quando foi elaborada as observações que deu origem à teoria evolucionista, se tivesse sido levada em consideração a energia elétrica e a energia magnética e uma boa reflexão no processo embrionário do ser humano, na formação do feto, o embrião e o nascimento, poderia ser notado que o ser humano é um microcosmo, um reflexo da natureza que os fez. Não deixaria espaços para especulações e crenças erradas sobre nossa ancestralidade. Poderia ter acrescentado: tendo a água no seu início uma espécie de goma, representando o sêmen, e a resina, terra, representando o útero, e a infiltração da água na terra deu formação aos corpos dos primitivos seres humanos que no seu início não tinham olhos, não tinham bocas, não tinham ossos, não morriam, ou seja, estavam sendo formados de maneira similar ao processo embrionário de hoje. Só depois dos corpos totalmente formados é que passaram a se alimentar, a se comunicar de forma rudimentar, a morrer e a se reproduzirem de forma sexuada. Também poderia ter sido dito: a causa na vida na Terra são as energias que provocaram e provocam as transformações, e a vida humana tem origem e segue uma linha diferente da hierarquia do irracional, devido à nossa grande capacidade criativa infinita. Somos os únicos seres, repetindo, somos os únicos seres que seguem na escala evolutiva de acordo com o livre-arbítrio ou vontade. Mais uma vez, nós, seres humanos, somos os únicos seres que seguem na escala evolutiva de acordo com o livre-arbítrio ou vontade, ao contrário dos irracionais ou de qualquer primata que tem que seguir no processo evolutivo impulsionado somente pelas transformações naturais, sem o uso do livre-arbítrio ou da vontade. O ser humano foi o primeiro na escala evolutiva, depois veio a formação dos vegetais e, por último, a formação dos irracionais, como mostra a cultura racional, dizendo: a origem dessa deformação racional, por não haver efeito sem causa, se existe este mundo em que nós habitamos, é porque existe outro que deu consequência a este.
parte que uns tantos entraram que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade, por a vontade de ser livre. Esta parte começou a descer e começaram a perder as virtudes. Virtudes são vidas que se transformaram em outro corpo de vida que deu origem a um foco de luz. Conforme eles iam perdendo as virtudes, elas iam se reunindo e esse foco de luz cada vez maior começou a esquentar, esquentando a planície. Começou a sair da planície uma resina que deu origem à terra e a outra parte da planície deu origem à água. Então, mais tarde esta planície virou água e o resto dela resina, que conforme o calor aumentava, começou a ficar empolada, torrada e depois de torrada, com a intensidade do calor virou cinza. E a outra parte, com o calor, se transformou em goma, que foi amolecendo até virar água. Foi a infiltração desta água na cinza da resina que, com o calor do sol, provocou o apodrecimento, para mais tarde, depois de podre, surgirem os micróbios de todas as formas, de todos os jeitos, originando daí toda a bicharada. Os corpos que se extinguiram em cima desta resina deram origem ao sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície deram origem ao sexo masculino. Então, está aí como foi feito o homem e a mulher. Os primitivos corpos eram monstrinhos e depois monstrengos, depois monstros, depois monstrões, depois monstrondontes, porque foram evoluindo e se aperfeiçoando, como ia progredindo a deformação. Nesta altura guinchavam, urravam e acenavam, se entendiam por meio de acenos, urros e guinchos. Depois passaram para a fase de primitivos selvagens. A planície e a resina foram perdendo as virtudes com o decorrer da deformação. Essas virtudes foram se reunindo, dando causa a outros seres, como a lua, estrelas e planetas. Das virtudes da resina e da planície, formaram outros seres celestiais, conforme tudo ia se deformando, tomando forma da deformação com a profundidade, perdendo as virtudes, e essas virtudes se reunindo e se transformando em outros corpos de vida. E assim foi a causa e a origem das estrelas e de outros planetas existentes, prosseguindo a fase dos primitivos selvagens, que não falavam, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, a quinta fase, até que começaram a grungunar e a soltar a voz. Aí começaram a perceber as coisas, a ter entendimento, porque eram bichos, eram animais, não se entendiam, até que findou esta fase e entraram na fase dos entendimentos por evolução natural da natureza. Até que chegou no início da civilização, no início muito longo, até chegar ao princípio dos entendimentos e compreensão. Então, na fase dos primitivos selvagens, usavam locas de pedras e malocas. Com adiantamento veio as choças e palhoças, o princípio da evolução do pensamento, que veio evoluindo cada vez mais até hoje, para daí terminar a fase do pensamento e passando para outra fase, que é a fase do raciocínio, a fase racional, a fase para a volta de todos para o mundo racional. Então, o que é a humanidade? Somos iguais em categoria, e em classes somos diferentes, racional e irracional, mas para não passar para a classe inferior tem que desenvolver o raciocínio. Não desenvolvendo o raciocínio, vai para o mundo do irracional. Portanto, a similaridade genética e a aparência física do ser humano com os animais tem explicação. Não que ambos tenham a mesma ancestralidade. A diferença está como ambos foram originados, como foram formados aqui neste mundo elétrico e magnético. O animal racional, antes de ser animal, se originou quando os racionais se deformaram em cima de uma parte da planície, que se transformou em cinza, e goma, água, e os animais irracionais, com toda a sua grande hierarquia, surgiram do apodrecimento da infiltração da água na cinza da resina, dando origem aos micróbios de infinidade de formas e daí toda a bicharada, incluindo os vegetais. Está desmistificado no universo desencanto, com clareza, com infinidade de provas e comprovações, a verdadeira origem do animal racional,
do vegetal, do animal irracional e toda esta vida na galáxia Terra. Muito obrigado. Carlos, contigo. É verdade. A evolução humana é diferente da evolução do animal racional. Esse tema já várias vezes foi abordado aqui. E a primeira coisa que eu me lembro é o professor Porfírio contando que logo no seu início na cultura racional conheceu o mestre, e já era um grande cientista, né? Formado, já atuante, e o mestre falou para ele que a grande revelação para a ciência é justamente a categoria, que isso que tem que ser bem esclarecido para os cientistas, né? Então, a categoria inclui as duas classes, animal racional e animal irracional. O Bira falou muito bem, mas é a categoria do pingo d'água, porque é a categoria de reprodução sexuada, com a classe superior e a classe inferior, né? E essa questão da morfologia que baseou era um princípio materialista, né? Que se considerava só a matéria. Então essa tese ainda está sendo repetida, mas ela não é baseada nos conceitos atuais, porque tudo é energia, né? E essa parte genética, é bom saber que não somos iguais, quase iguais ao chimpanzé, porque é muita diferença. O grande educador Piaget, ele falava que a filogênese repete a filogênese repete a ontogênese é anterior. E, de fato, quando os corpos dos animais de qualquer categoria estão na fase de embrião, não dá para se saber qual o animal que vai ser formado depois. Na fase de embrião, para o ser humano é até 3 meses, depois passa a ser feto. Quando é feto, já está todo formado. Microscopicamente dá para ver o corpo, qual espécie que vai ser. Se vai ser uma vaca que vai nascer dali, se vai ser um chimpanzé, se vai ser um mosquito, o que for. Mas na fase de embrião, todo mundo é igual. O que faz essa diferenciação é o corpo de energia racional. O corpo de energia racional trabalha em cima do campo biomagnético, que é a aura eletromagnética, que está ali formando um vivente. E se for um vivente da classe superior de animal racional, vai ter esse, aspas, micróbio racional, vírus racional, para formar a glândula pineal, diferente da pineal dos irracionais, né? Então, a questão toda é o campo biomagnético pessoal. Tem mais de 50 anos cientistas falando que ele é um modelo organizador biológico. Modernamente tem várias outras pesquisas que mostram que é preciso alguém, que é o corpo de energia, para fazer essa diferenciação celular, para ativar as mutações lá dentro do gene, né? Para fazer a escolha do gene, começa tudo aí. E eu gostaria de ler, porque tem bastante base científica esse programa de hoje, um pedacinho que o professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UFRJ e da Federal Fluminense, no 3º livro amarelo, ele faz umas observações que estão nas abas. Ele diz assim: o leitor atento, persistente na reiteração da leitura e culto encontrará nas páginas deste livro as mais legítimas conquistas do pensamento filosófico e científico de todos os tempos, passando por Platão e terminando nas realizações científicas contemporâneas, que, diga-se de passagem, são uma vitória do platonismo. Eis algumas correlações entre esse pensamento e o conteúdo do livro. Neste, o homem é vinculado ao universo 7 sementes, o qual deverá findar-se com o retorno do último ser humano à sua base de origem, a planície racional. Esse supersubjetivismo encontra-se em Eddington e é abraçado, pode-se dizer, pelos matemáticos e físicos atuais, todos filiados ao platonismo. Vê-se que este livro, o livro Universo em Desencanto, sustenta que a vida pré-existe ao ser humano, que o corpo e o espírito constituem numa unidade, que permanecerá na outra vida com nova natureza. Ele está falando do corpo de matéria orgânica, mas antecede esse corpo de energia.
Esta unidade é sustentada por William James e Bertrand Russell, neorrealismo. O livro Universo em Desencanto introduz ainda a diversificação da eternidade, decompondo-a segundo uma hierarquia, que são os astrais, né? Isso equivale à introdução da diversificação do infinito na ciência odierna, feita por George Cantor com a sua fabulosa teoria transfinito. E finaliza o último parágrafo. O livro Universo em Desencanto faz uma crítica fundamentada à impotência da razão humana, condicionada pelas imperfeições inerentes ao nosso universo. Essa insuficiência foi demonstrada pelos trabalhos notáveis de dois grandes vultos da ciência formal moderna, Kurt Gödel e Paul Cohen, quando provaram a existência dos indecidíveis, porque o racional fala que o racional da ciência é um racional fenomenal. A gente apareceu aqui nesse mundo, tomou ciência de que nós estávamos vivos, não é consciência. Já estava tudo feito, tudo pronto, e tudo é energia. Então sempre a energia antecede algum corpo de matéria orgânica. E essa questão da classe diferente por conta da categoria define a evolução. O ser humano tem condições de voltar ao seu mundo de origem desenvolvendo o raciocínio. E o animal irracional está numa descida para chegar numa forma bem desmagnetizada total e aí começar a subida para voltar a ser um ser racional e voltar em tudo e todos à planície racional. Dr. Carlos, só um esclarecimentozinho para o senhor convidar para mim mesmo. Sinceramente, como é para mim esse esclarecimento? Você falou em categoria e classes. Aí você argumentou aí algo que eu estava precisando ouvir, que por incrível que pareça eu estava fazendo confusão. Quer dizer que a categoria e classe, quer dizer, categoria é porque é do pingo d'água? Categoria do pingo d'água, reprodução sexual. Por isso que existe as duas classes, animal racional e animal irracional. Todos dois se reproduzem da mesma maneira. Por isso que existe a categoria. Cara, isso é muito bom saber, sabia? E isso o mestre enfatizou para o professor Porfírio logo no seu início, que ele já chegou sendo mandado fazer divulgação em rádio e em conferências, logo que ele chegou. É e mesmo, esse é o grande ponto, realmente. Não parece uma coisa tão simples, mas tem uma importância muito grande, gente, porque você saber que a categoria é porque é do pingo d'água. O que é o pingo d'água? É o espermatozoide. Tanto o animal racional quanto o animal irracional tem o pingo d'água, né, doutor Carlos? Categoria de bicho, falou. Categoria de bicho racional, quer dizer, isso é que define o porquê da categoria, do pingo d'água. Tá bom, beleza, obrigado aí. Finalizar, os cientistas dizem que tem a origem do universo, a origem da vida para eles é vida de matéria orgânica apenas, né? Então o universo bioamigável, condições para ter vida de matéria orgânica. E a origem da consciência, isso eles nunca chegaram lá. E agora com a quântica está bem adiantado, como o nosso mestre diz, a ciência vai pelas beiradas, provando a fase racional, provando o conhecimento de cultura racional que está no livro Universo em Desencanto. Palavras do racional. O mundo nunca parou. O mundo vem vindo em evolução. E a evolução é uma coisa necessária para que todos, por meio da evolução, conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!